Olá, graça, paz, misericórdia e amor da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou a Bispa Ana Caroline e você está assistindo ao programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. E aqui comigo nos estúdios, meu esposo, Bispo Sérgio Costa. Graça e paz, amor. Graça e paz, meu bem, graça e paz, Amém. Eleitos e eleitas do Senhor. É sempre com muita alegria que nós recebemos aqueles que estão nos assistindo, sempre com amor, com Amém. carinho, saudando em nome do Senhor Jesus Cristo e dizendo, dando um conselho: esteja atento, esteja com o seu coração aberto para Amém. Receber essas palavras maravilhosas que serão ministradas para o seu coração, para que você possa crescer. Este é o intuito da palavra de Deus, nos fazer crescer na graça e no conhecimento de Deus, para que possamos aplicar e vermos os frutos. Nós fomos chamados para frutificarmos, vermos os frutos na nossa vida. Amém? Graça Amém. E paz a todos. Queremos saudar a você que nos assiste aqui no Rio de Janeiro através da Band Rio, agora em novo horário, às 7 horas da manhã. E você também que acompanha a nossa programação de qualquer outro lugar do mundo. Temos muitos irmãos na Europa, através da TBN, em Portugal, irmãos da nossa igreja de Lisboa, igreja tão amada. Em todo o mundo temos muitos irmãos e irmãs que acessam a nossa programação através do nosso canal no YouTube, TV Cristo Vive. E nós somos muito gratos ao Senhor Amém. Por todas essas vidas que entenderam o chamado de Deus para o crescimento espiritual. Porque, amor, aquilo que é mais importante na nossa vida, aquilo que nós devemos investir, porque, amor, o maior investimento que nós podemos fazer na nossa vida é o nosso crescimento espiritual, não é? Porque uma vez que nós somos pessoas maduras espiritualmente, a nossa vida tem bases firmes e sólidas. E quando os ventos vêm, as tempestades, as situações vêm, nós permanecemos inabaláveis. Amém. Podemos balançar um pouquinho para o lado, para o outro, mas permanecemos inabaláveis, porque os nossos fundamentos, eles são firmes. Por isso você deve investir a cada dia mais no seu crescimento espiritual, na sua vida de comunhão com Deus e no estudo da palavra. E olha, na última semana nós tivemos um momento muito importante no nosso ministério, que foi a nossa Conferência Jovem Avante. Que sábado especial, não é, amor? Amém. Foi uma bênção. E nós estivemos lá com vários jovens e jovens sedentos da palavra de Deus. Amém. Que ouviram uma palavra que edificaram as suas vidas e com certeza aquilo que foi semeado, nós cremos que a palavra ela não fica algemada. Todos aqueles que receberam esta palavra saíram para frutificar, para dar frutos, como a palavra diz, a 60, a 100 por um da semente, ou seja, a palavra ela gerou transformação, a palavra ela penetrou no coração, ela separa juntas e medulas, Amém. Diz Paulo. Então, cremos que foi justamente isso que nós vimos um diferencial, o antes e o depois dessa conferência jovem. É verdade, e você pode acessar a nossa conferência, as ministrações da conferência no nosso site, igrejacristovive.com.br, e tivemos vários convidados, tivemos a palavra, claro, inicial do nosso apóstolo, meu pai amado Miguel Ângelo, a nossa bispa primaz, doutora Rosana. Tivemos a oportunidade de ministrar aos jovens, também vamos falar um pouquinho sobre aquilo que o Senhor colocou no nosso coração para falar aos jovens. Tivemos a participação do nosso bispo de São Paulo, Fernando Brant, que trouxe uma palavra sobre posicionamento, muito importante, o posicionamento do cristão nesta vida. Tivemos a participação do bispo Ricardo de Itanhaém, lá em São Paulo também, Ricardo Rocha, e muitos outros irmãos que estiveram conosco. O pastor Guilherme de Nova Iguaçu também participou, o bispo Gustavo de Nova Iguaçu, muitos que vieram agregar conhecimento, vieram trazer da parte do Senhor palavras que edificaram as vidas. Mas hoje nós vamos então falar um pouco sobre Hebreus 12, que foi a palavra que o Senhor colocou nos nossos corações para que nós trouxéssemos não só para a vida dos jovens, porque esta palavra é para todos nós. Amém. É para todo aquele que
é um cristão que recebeu a Cristo no seu coração, que entende que tem um chamado, mas que às vezes acaba se deixando levar por circunstâncias, por tentações, por situações que surgem nas suas vidas e que acabam impedindo o progresso, né? A nossa vida espiritual, Paulo nos fala sobre isso, que nós corremos e temos que ter metas. Ele diz, corro, mas não sem metas, ou seja, nós temos que pensar sempre nas nossas metas espirituais, no nosso progresso, no nosso crescimento. Nós abrimos o programa falando sobre isso. Então eu quero que você nos acompanhe em Hebreus capítulo 12. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, também nós, versículo 1, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Nós vamos falar sobre 3 versículos, mas eu quero começar falando um pouco, amor, a respeito desse desembaraçar. Não é? É necessário para que nós corramos a carreira que nos está proposta, para que nós vivamos nesta terra os propósitos de Deus, aquilo que Ele nos chamou para fazermos. E eu entendo que este propósito não necessariamente é para que alguém esteja sobre um altar ministrando a palavra ou tendo algum papel de destaque, mas o propósito de Deus em todas as ocasiões da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, onde você estiver, você deve crer que a sua vida ali tem um propósito de Deus. Verdade. Mas para que nós possamos correr esta carreira, para que nós possamos viver os propósitos de Deus, para que possamos realmente progredir, há necessidade de nos desembaraçarmos. E Paulo fala sobre o peso e o pecado que tenazmente nos assedia. Amor, este peso são tantas situações diferentes que podem atrapalhar a nossa caminhada com Deus, atrapalhar a nossa corrida nesta carreira que nos está proposta, né? E aqui, quando Paulo fala a respeito disso, ele estava mostrando que o propósito de Deus para a nossa vida é que nós venhamos a alcançar o objetivo final, aquilo que Deus propôs a nós. Mas veja que nessa trajetória, nesse percurso, nós muitas vezes encontramos situações, dificuldades, pedras que estão no caminho e que, se nós não soubermos identificar e ultrapassar essas dificuldades, essas barreiras, isso acaba atrapalhando a nossa chegada. Ou seja, são situações do dia a dia. Imagina você, um profissional, você, uma profissional, uma mãe de família, enfim, que vive diariamente situações que tentam tirar a sua paz, que tentam desviar o foco, que tenta fazer com que você desista de alcançar aquilo que Deus tem como promessa à sua vida, né? Porque cremos que Deus é um Deus de promessas, é um Deus que tem o melhor para o seu povo, e nós, como povo, devemos crer que essas promessas são para nós. Não podemos abrir mão disto. Amém. E veja que ele está falando, olha, é o peso e o pecado. O peso, às vezes, é um fardo, é algo que a gente acha que temos que carregar sozinho, e ao invés de lançarmos nas mãos de Deus, ao invés de confiarmos em Deus, ao invés de acreditarmos que Ele tem poder para administrar esta situação, que Ele tem poder para controlar esta situação, nós acabamos querendo fazer o papel de Deus. Queremos dar uma ajudinha a Deus para resolver os nossos problemas, quando na verdade o Senhor está sempre pronto a nos ajudar. Ele falou em sua palavra, olha, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Ou seja, não podemos achar que devemos carregar todo o peso do mundo. Não, vamos clamar a Deus, vamos pedir socorro, suplicar a Deus. Suplicar significa pedir socorro, ajuda. E Ele sempre está pronto, Ele diz, olha, muito pode pela sua eficácia, súplica do justo. Ou seja, quando o justo suplica,
quando um justo clama, Deus age, Deus intervém. Então veja que aqui ele está mostrando que nós, primeiramente, devemos acreditar que é Ele quem carrega os nossos fardos, o nosso peso. O pecado ele não pode ter domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Cremos que todos os pecados cometidos por nós e aqueles que ainda iremos cometer, porque somos humanos, É verdade. todos esses, meu bem, eles já foram perdoados por Cristo. Amém. Então nós conseguimos compreender isto e sabemos que esta consciência, esta certeza, ela gera paz ao nosso coração. Amor, eu quero ainda me ater a essa questão do peso. Do peso, Paulo fala do peso e do pecado. Muitas situações têm sido peso na vida das pessoas. Eu poderia citar aqui algumas. Por exemplo, a ansiedade é um peso. É verdade. A ansiedade é um peso que atrapalha a nossa corrida. A corrida na carreira que nos está proposta. Quantas pessoas têm se deixado embaraçar por esse sentimento tão destrutivo que é a ansiedade e têm vivido se arrastando, sabe? Não estão correndo, não estão vivendo aquilo que Deus tem para as suas vidas, estão presas a um peso de ansiedade. Não vivem o hoje, né? Vivem sempre aquilo que ainda estão esperando acontecer. Quando na verdade a vida já está acontecendo, elas têm que aproveitar o momento. O hoje, o amanhã nós planejamos, mas não vivemos em função do amanhã. Jesus disse, olha, basta cada dia os seus cuidados. Exatamente. Então, a ansiedade é um peso que embaraça. Outro peso que nós notamos nas milhares de pessoas que chegam até nós, no nosso convívio no ministério, é a culpa. Exato. Porque a ansiedade é um peso em relação ao futuro. A culpa é um peso ligado ao passado, em relação a coisas que fizemos e situações que vivemos, que é um peso que embaraça, que atrapalha a pessoa de correr. A pessoa não consegue enxergar para frente, ela está sempre presa. Ah, mas é porque eu fiz aquilo, ou eu tive aquela atitude, e ela não consegue, sabe, vislumbrar aquilo que Deus problema, tem. Né? Ela está como se fosse um mosquito na teia. É verdade. Preso. Quanto mais se mexe, mais preso fica. Ou seja, não consegue avançar porque a sua memória sempre traz pensamentos negativos. Ou seja, não crê que serve a um Deus que perdoou. O próprio Deus diz, eu esqueci de todos os pecados. É verdade. Né? Então, assim, quando nós olhamos para frente, olhamos para Cristo. Isso, vamos falar daqui a pouco. Olhamos para Cristo, nós esquecemos daquilo que fomos no passado e passamos a viver esta novidade de vida, né? E olha, isso é graça. Isso é graça. Sabe, você ter a certeza de que pode se desembaraçar de qualquer peso e seguir em frente, isso é viver a graça de Deus. Isso é viver o favor do Senhor. Porque entender a graça é entender que nós não merecíamos nada e o Senhor fez tudo por amor. Amém. Tudo que nós recebemos de Deus, inclusive a nossa salvação eterna, ela veio pela graça do Senhor a nós. Então, quando nós compreendemos a graça, que é o favor imerecido, caris, nós conseguimos nos desembaraçar de todo o peso. Eu citei aqui a ansiedade, a culpa, mas quantas outras situações? O medo, olha, o medo é um peso terrível. É verdade. O medo paralisa, o medo, ele embaraça a pessoa de uma tal forma que ela não consegue se mover. Ela não consegue avançar, ela não consegue dar um passo. E a palavra do Senhor diz, amado, amada, que o verdadeiro amor, ele lança fora o medo. Amém. O verdadeiro amor lança fora o medo. Então, se você tem a certeza, e você deve ter essa certeza, do amor de Deus pela sua vida, lance fora o medo. Amém. Não deixe de dar passos, não deixe de correr rumo àquilo que o Senhor tem para a sua vida por causa do medo. Você não pode ser dominado por nada, você tem que dominar. Amém. O Senhor chamou você para dominar, não ser dominado.
Você não pode permitir que um sentimento paralise a sua vida. Quando você tem o Deus Todo-Poderoso, que é invisível, mas é real, quando você tem esse Deus ao seu lado, o que ele disse para Josué? Josué, não temas, porque eu sou contigo. Ele sabia que Josué ia enfrentar momentos de temor, porque foi chamado para estar à frente do povo de Israel para conquistar a terra prometida. E como homem, é claro, né, amor? Nós todos estamos sujeitos a situações que podem gerar em nós esse sentimento, né? O medo, quando ele é bem administrado, né, quando ele não passa de um determinado limite, ele é bom para o ser humano, que o medo gera cuidados, né, gera uma atitude de prevenção. Sim. Mas o que nós estamos falando é aquele medo que impede que a pessoa conquiste, que a pessoa creia que ela merece algo melhor, que ela pode caminhar, que ela pode seguir, que ela pode ter sonhos novamente. Sim. Porque Deus está pronto para ajudá-la É e para orientá-la através da sua palavra qual o melhor caminho, qual é a melhor decisão que essa pessoa precisa tomar para alcançar aquilo que Deus tem. Então, nós cremos, meu bem, que esta decisão de crer no poder de Deus, no amor de Deus, nas misericórdias do Senhor, faz com que a pessoa se sinta encorajada, Sim. se sinta com entusiasmo, Deus dentro, para motivá-la a prosseguir e alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida. Sim, e olha, há inúmeros fatores que nós poderíamos citar aqui. Quem sabe você já identificou algo na sua vida? Talvez nesse momento você já esteja pensando, olha, tal situação tem sido um peso e tem me impedido de correr a carreira que me está proposta, tem me impedido de realizar aquilo para o qual o Senhor me chamou, tem impedido de eu realizar sonhos, tem me impedido de buscar aquilo que eu desejo para a minha vida, seja em qual área for. Independente do peso que você tenha carregado até hoje, eu creio que neste momento o Espírito Santo de Deus já está tocando a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Gerando alívio à sua alma. Receba isso, feche os seus olhos nesse momento e diga, Senhor, eu recebo alívio, eu lanço fora todo o peso da minha vida para correr a carreira que me está proposta, porque é isso que o Senhor tem para você. Ele quer que você lance sobre Ele tudo aquilo que pode atrapalhar a sua jornada, entrega para Ele e corre. Avance. E olha, o apóstolo Paulo, ele fala sobre o peso, mas ele fala também sobre o pecado. Ele fala que o pecado que tenazmente nos assedia, ele embaraça, né? Então Paulo diz, olha, você tem que se desembaraçar do peso, e aí nós temos muitas situações, e do pecado que tenazmente nos assedia. Nós estamos num mundo onde convivemos com o pecado, não é? O mundo jaz no maligno, diz a palavra. O mundo jaz no maligno. E qual deve ser a nossa postura? Resistir. Amém. Resistir, porque, amor, quando a pessoa, ela se deixa levar pelo pecado e ela se embaraça com o pecado, depois é muito mais difícil sair dessa situação. É verdade. Não é impossível, porque nós cremos também que hoje Deus tem libertação para alguém que diz, olha, eu já estou embaraçado, você está falando de mim, eu sou essa pessoa, eu não estou conseguindo avançar porque eu me embaracei numa situação e eu não sei como sair. Receba a libertação do Senhor para a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Hoje em diante, você vai se livrar desta situação e vai avançar rumo àquilo que o Senhor tem. Mas olha, você que não está ainda embaraçado, resista firme. Amém. Resista. Não se deixe envolver. Aquilo que não é de Deus não é para a sua vida. Aquilo que não agrada a Deus não pode fazer parte da sua vida. Amém, não é? bem. E eu vejo também que essa questão do
do nosso testemunho. Sim. Né? Ela fala muito forte, porque veja que Paulo fala assim, ó, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos Sim. tão grande nuvem de testemunhas. Isso diz respeito a todos aqueles que estão à nossa volta. É verdade. Então, se eu sou um cristão, você como cristão, como uma cristã, você sabe que à sua volta existem pessoas que estão olhando para você, Sim. estão esperando ver em você uma atitude correta, É verdade. uma atitude que sirva de exemplo, que seja modelo, para que elas sejam também transformadas pela palavra, porque a palavra, ela transforma e através do nosso testemunho, fazemos com que as pessoas que estão à nossa volta vejam Cristo em nós, vejam Cristo através da palavra, através de uma atitude, através de um gesto. Então, a questão de estarmos sempre em obediência à palavra, para darmos testemunho, para darmos exemplo, é muito importante. E isto é se desembaraçar, ou seja, isto não é nem se desembaraçar, mas é evitar que se embarace com problemas, com erros. Porque existem problemas que geram pequenas consequências. Pequenas, mas existem problemas que geram consequências grandiosas. Verdade. E nós sabemos que não é Deus quem nos castiga, somos nós mesmos. Verdade. Paulo não fala isso aos Gálatas? Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Então, às vezes, são situações que ao invés de resistirmos, ao invés de dizermos não, as pessoas acabam se deixando levar, se embaraçam e sofrem as consequências. Então, o que nós estamos fazendo aqui nesse dia é orientando a você a não se dobrar a este mundo, a não se deixar convencer pela ideologia deste mundo, pelos conceitos deste mundo, por aquilo que o mundo, com um apelo, tenta nos incentivar a fazermos, a errarmos, porque esse é o papel do inimigo, é tirar o Filho de Deus do caminho, para ser mau testemunho. Verdade. Mas quando nós colocamos os nossos olhos em Deus, na sua palavra, e vivemos segundo este Evangelho, amados, nós nos tornamos muito mais fortes contra este mal. É verdade. Que tenta o quê? Nos destruir. Que tenta impedir que nós alcancemos aquilo que Deus propôs como uma caminhada, uma trajetória. Amém. Olha, estamos nos minutos finais e eu quero deixar aqui, ainda vamos repercutir esse assunto no próximo programa, é muito importante, eu sei que muitas vidas foram tocadas Amém. No sábado e muitas ainda serão através desta palavra, mas ele diz aqui, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está assentado à destra do trono de Deus. Então, amados, o grande segredo, se é que eu posso dizer assim, para nós não nos embaraçarmos ou para conseguirmos nos desembaraçar de algo, tendo como foco o Senhor Jesus. Amém. É olharmos firmemente para Ele. O nosso foco é nele. Amém. Tudo converge em Jesus. É tudo por Ele e para Ele. Quando o seu foco está em Jesus, você não se prende a nada. Graças a Deus. Você não fica no meio do caminho com pesos, com situações te embaraçando, te atrapalhando. Não, você corre. Você corre a sua carreira, você avança para aquilo que o Senhor tem para a sua vida, amém? Este foi o nosso recado hoje para o seu coração e eu creio, amor, que esta semente já começou a germinar aí em muitos corações para a glória do Senhor, amém? Queremos deixar aqui um convite para o próximo domingo, às 9 da manhã e às 18 horas. Nós teremos 2 grandes cultos no nosso ministério, com a ministração do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e queremos que você esteja conosco. Amém. Venha conhecer a graça de Deus em nome de Jesus. E quero agradecer ao meu pai e à bispa por mais esta oportunidade de nós estarmos aqui no programa Posso Crer no Amanhã, Família Bendita. Queremos que todos tenham um final de semana muito abençoado. Amém. E o nosso desejo é que todos frutifiquem
abundantemente, porque essa é a vontade do Senhor, Glória né, a Deus, amor? amém. Glória a Deus. Um final de semana, um resto de semana abençoado. Amém. Em nome de Jesus. Graça e paz a todos. Graças a Deus.